Gayer, eu queria jogar para você o nosso bloco do Crimes em Série do STF. Vamos passar a vinheta aqui, William, que a gente tem um vídeo no mínimo interessante para o Gayer. Com você, Gayer, análise da CNN, os riscos do caminho do meio para a anistia. Assista. Vamos lá. Entrou no radar dos três poderes um caminho do meio para a anistia, que ocorreria com o presidente Lula concedendo indultos ou com o Supremo revendo a dosimetria das penas aos condenados no 8 de janeiro. Seria a maneira da oposição e da direita bolsonarista tirarem essa pauta da frente para que o país possa focar em agendas que de fato beneficiem a ampla maioria dos brasileiros. E é um modo de Lula e do Supremo recuarem e contribuírem para distensionar o conturbado ambiente político do país, que deve piorar com a prisão de Jair Bolsonaro no final do ano. Mas, como todo acordão, há problemas. O que viria depois? As anistias no país em 1945 e em 1979 não impediram que o país se livrasse de radicais. E nada garante, pelo menos até agora, que uma eventual anistia em 2025, o país vai se livrar deles. Quando um jornalista, numa análise, dá como certa a prisão do Bolsonaro, é porque tem alguma coisa estranha no meio. A gente tem que sempre lembrar, né, que o Supremo usa esses meios como porta-vozes, mas tem uma coisa muito podre nesse caminho do meio que ele colocou, Gayer. Me ajude. Tá, você tá mutado, peraí, deixa eu ver se desmutou. Aí foi. Ele, sem perceber, admitiu que esse julgamento do Bolsonaro é um teatro já pré-estabelecido, com resultados pré-estabelecidos. Na minha opinião, esse resultado desse julgamento foi decidido no dia 1º de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro recebeu a faixa presidencial e o sistema percebeu que precisava revidar para impedir que a democracia voltasse a ser a vontade do povo, né? Porque, como o próprio Moraes entende, né, democracia, quando o povo decide, é nazismo. Primeiro ele fala assim, temos que abandonar essa pauta porque ela não é da ampla maioria. Eu acredito que a ampla maioria do Brasil hoje tem como uma das suas prioridades, uma das suas preocupações mais urgentes é o resgate da sanidade jurídica, né? É o fim dessa ditadura do judiciário. E essas condenações dessas pessoas do 8 de janeiro é o clímax dessa ditadura do judiciário, né? O ápice, é o que realmente mostra e comprova que a gente vive um estado de exceção. Desfazer essa injustiça não seria apenas para que estas pessoas e essas famílias que sofreram com essas prisões pudessem voltar a ter um pouco de esperança, não. É dar esperança para todo brasileiro que entende o que está acontecendo. Então, ela é sim uma pauta de ampla maioria. Esse argumento de que não é o que as pessoas falam, o Congresso não deveria pautar isso, porque isso não é uma preocupação do povo brasileiro. Peraí, mês passado a gente estava votando o dia do axé. O dia do axé. Semana passada, nós votamos um requerimento de urgência para criar mais 160 cargos para o STF. Justamente para a instituição que está destruindo a nossa democracia. Eu te pergunto, isso é pauta da maioria do povo brasileiro? Você vê as pessoas conversando sobre isso no elevador, nas filas de banco ou nos pontos de ônibus? Não. Então esse argumento, ele é fracassado. Mas como eu disse, né, ele deixou transparecer ali sem perceber que até o jornalismo sabe que esse julgamento é uma fraude, é uma farsa, ele foi encomendado. O resultado todo mundo já sabe qual é. Eles só não estão conseguindo convencer o povo. Só um detalhe, né? Porque o medo que esse pessoal tem é, ao executarem ou seguirem adiante com a prisão do Bolsonaro, que é o que eles tanto querem, o que vai acontecer com o Brasil? Vamos lá. Bolsonaro está mais admirado hoje do que quando ele era presidente. As pesquisas mostram o Bolsonaro na frente do Lula em praticamente todas as pesquisas, até a Michelle na frente do Lula. Aí eles querem prender o cara que hoje consegue concentrar nele toda a esperança de um país melhor e achar que a população vai importar. Pesquisas mostram que todo mundo já viu que o Bolsonaro não teve nada a ver com esse golpe, que nem houve golpe. 65% da população acredita que não houve tentativa de golpe. E eles querem prender o maior líder político que o Brasil já viu por um crime que a maioria do brasileiro tem certeza que não aconteceu.
Não vai dar certo isso. Eu acho que eles vão ter que repensar. Prender Bolsonaro vai ser um tiro que vai sair pela culatra. Os apoiadores do Bolsonaro se projetarão ainda mais. Aqueles que o Bolsonaro quer como Senado serão ainda mais projetados, deputados federais, governadores. A população vai votar em peso na direita, porque o próximo presidente vai ter que dar a anistia, né? Vai ter que dar o indulto ou a graça para todas essas pessoas. Então, assim, é mais uma dessas falas da nossa imprensa que só mostram por que o povo não confia na imprensa mais. Enquanto o Adriles estava falando, eu puxei aqui uma pesquisa recente sobre a confiança do povo brasileiro na imprensa. Em 2015, 62% da população confiava na imprensa. Hoje, em 2023, já tinha caído para 43%, 20% a menos. Menos da metade do povo hoje acredita ou confia na imprensa. A maior prova disso é o esforço que a imprensa faz de tentar criminalizar Bolsonaro e seus apoiadores, e o Bolsonaro não para de crescer em todas as pesquisas. Volta Bolsonaro virou música que é cantada em todo que é lugar. O arroz está caro, o feijão está caro, tira o Lula e volta Bolsonaro. A imprensa perdeu a capacidade de determinar a opinião pública, e é por isso que o Alexandre de Moraes, que o Lula tornaram como prioridade nesse ano, onde o Brasil está passando por uma calamidade de aumento de criminalidade, dos preços, da inflação. A prioridade não é inflação, não é preço, não é criminalidade. A prioridade é censurar o povo. A prioridade desse governo é censurar as pessoas. Já que eles não conseguem resolver o problema, eles vão tornar crime falar sobre o problema. Porque é só assim, a imprensa perdeu o domínio, né, o monopólio da opinião pública. E eles não aceitam isso. É triste ver o que está acontecendo com a imprensa. Eu me lembro, se a gente for puxar aqui, talvez uma das falas mais absurdas e abjetas já proferidas também por um jornalista, por uma jornalista, eu acho que foi a Cantanhade, quando teve aquela polêmica do Pix, e ela disse que questionar ou criticar medidas públicas é crime. Ela disse isso na Rede Globo. Questionar medidas públicas é crime, quando as pessoas começaram a questionar a questão do monitoramento do Pix. Aí ela falou que gente, ela chegou ao ponto de falar isso. Miriam Leitão dizendo que a gasolina subiu por entenda porque isso é bom. Entenda porque é bom a gasolina subir. Então, assim, qualquer pessoa que ainda se informa pela imprensa, na verdade é um desinformado, e quanto menos pessoas se informarem pela imprensa, mais informação nós vamos ter divulgado no Brasil. Mas isso que é interessante que você falou, Gayer. As pessoas, infelizmente, tem muita gente que está naquele marasmo ou está numa espécie de inércia. A gente fala muito sobre acordar, né, despertar. A esquerda, inclusive, usa essa expressão nos Estados Unidos para direcionar para uma espécie de cultura de despertar e tal, que não tem de despertar, não tem nada. Você vai entrando numa bolha de radicalismo e de ressentimento absurdos, né, de vazio existencial. Mas eles fazem isso. A gente precisa mover essas pessoas e criar mais espaços de debates, e criar bolsas, e criar projetos para jornalismo independente de verdade, né? Pegando meio que o bonde disso tudo que você falou, muita gente ainda presume que os espaços se criam quando você tira a galera da esquerda. E não é. O espaço ele tem que ser administrado numa base diária, por meio de relacionamentos, por meio de pessoas que convivem no seu entorno, né? Não tem esse negócio de a gente tira o reitor de esquerda, e você vai ter que sempre eleger um cara que tenha alinhamento com seus princípios. Não acaba. Não é uma briga de uma vitória pontual. Agora tem 3 reitores alinhados conosco. Sim, tem 60 alinhados com a esquerda. Nas federais, são 63 federais, salvo engano. Universidades. Fora as estaduais, fora as privadas. Então, a gente tem que trabalhar muito com essa magnitude também, né? Sem perder o senso de proporção.